Lucas, capítulo 21, versículo 7, a partir do 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Amém? Vamos orar até aqui. Pai, nesta noite fala conosco através da tua santa palavra. Tua palavra que é verdade e vida. Tua palavra que nos ensina todas as coisas. Sim, Senhor, me usa nesta noite, ó Espírito Santo, eis-me aqui, para trazer essa mensagem esclarecedora, uma mensagem de alerta ao teu povo nesses últimos dias, Senhor. Espírito Santo, toma conta, toma direção desta pregação, deste lugar. Senhor Jesus, no teu nome nós repreendemos toda ação de Satanás nas mentes, distração e cansaço. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém? Podeis assentar. Essa mensagem eu tinha proposto de trazê-la no domingo passado, né? Porque estávamos todos sob aquele clima aquele grande furacão, né? Dos Estados Unidos. Muita gente acompanhando, com medo, temendo, assustado. Mas Deus preparou que fosse hoje. Amém? E por que trazer essa palavra hoje? Palavra específica. Porque o Senhor Jesus tem visto a sua igreja, né, assustada com esses últimos acontecimentos, né? Se nós lembrarmos aqui uns dias atrás, nós tivemos aquele eclipse, né, solar lá nos Estados Unidos, e muitos ficam falando que será, que virá. Depois nós tivemos aquele terremoto, né, no México, grande escala, e depois aquele grande furacão, né? Que até então nunca se viu um furacão tão grande em largura, nem extensão, mas que, graças a Deus, devido à oração do povo de Deus, amém? Ele perdeu a sua força, ele desviou, e Deus fez a obra. Mas nesses dias, não só esses sinais, né, que têm acontecido, e Jesus aqui nos adverte, né, e fala e nos ensina, olha, versículo 11, haverá grandes terremotos, né, epidemias e fomes, coisas espantosas, né, e também grandes sinais nos céus. É o que tem acontecido. Mas Jesus, no versículo 4, ele fala, mas o fim não será logo. Esses são sinais, né, para nos lembrar que Jesus virá, amém? Que ele está voltando, mas são sinais. E não são sinais que falam, olha, Jesus vai voltar agora, vai voltar hoje. Porque nós lemos aqui no versículo 8, que muitos viriam enganando, né? Versículo 8. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, quando, muitas vezes, até dentro da própria igreja, muitos cristãos começam a ver sinais, olha, você viu aquilo, olha isso, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer. Jesus vai voltar agora. Não. Jesus está falando, apenas são sinais, chegou a hora, não é para crer, não é para acreditar. E também pessoas que ficam escogitando, né, no mundo, na internet, falando, olha, chegou a hora, Jesus vai voltar agora. Não, a palavra de Deus nos ensina, os cristãos não podem cometer esse erro primário de crer num ensino, no ensinamento, em falsas profecias, em falsos estudos, falsos mestres, falsos pastores, né, falsos profetas, que estão anunciando a volta de Jesus eminente e para agora. Então, esse alerta que o Espírito Santo tocou no meu coração, porque eu não sei se alguns aqui que acompanham a internet, ou já ouviram alguém falar,
que agora, dia 23, né, de setembro, vai ter um alinhamento de planetas, né? Vai ter mesmo, um alinhamento dos planetas, né? E muitos estão em cima desse sinal nos céus, que é um alinhamento, né, dos planetas, estão levando isso para um texto de Apocalipse, e ali estão falando um monte de coisa, né? E principalmente alguns falando que o arrebatamento da igreja vai ser agora, né? Então, na palavra de Deus, nós não temos, né? E Jesus já alertou a sua igreja. Nós não temos nada que indique, nem dia, nem hora, nem ano, e nem sinal que diga, esse vai ser o sinal da vinda de Cristo. Os sinais falam que ele virá, amém? Que Jesus virá um dia, amém? Mas nós não teremos dia, nem hora, nem ano, amém? Mas já naqueles 5 anos atrás, eu olhei, eu pesquisei isso daí há um tempo atrás, não vi nenhuma base bíblica. Mas, por incrível que pareça, até o Lucas me mostrou esses dias, hoje, é aquele comentário, né, sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. E o arrebatamento também, que ainda, até os cristãos, que hoje já estão entendendo que não haverá esse arrebatamento, porque a Bíblia fala somente de uma volta de Cristo. A Bíblia não fala de 2 voltas, uma secreta e depois todo olho verá. Né? Não há base, há versículos que eles ficam estudando e discutindo e julgam que pode ocorrer. Mas, biblicamente, vai acontecer somente essa volta de Cristo. Que todo olho verá. E que Paulo fala, né, no abrir e piscar de olhos, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, nós vamos encontrar com Jesus nos ares, e Jesus já volta ali junto com os seus santos, e já vai destruir o anticristo, né, guerra, Armagedon, tudo isso na palavra. Mas eu não vou falar de Apocalipse, né, porque esse é um tema bem longo, né, deixar para o Lucas, que não, a gente está pensando nesse final de semana, mas vamos deixar para um tempo que vai dar certo dele estar trazendo um estudo sobre Apocalipse, amém? Mas o que eu quero alertar a igreja é para isso. Olha, Jesus fala, versículo 8, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Quando alguém colocar tempo, hora, mês, ano, não os sigais, amém? Não os sigais, porque olha só o que Mateus nos fala aqui no... Volta aí para uns livros de Mateus 24. Você vai deixar aberto em Lucas e vai deixar aberto em Mateus, né? Para a gente trabalhar um pouquinho nesses 2 livros. Então, para você ficar bem, Mateus capítulo 24, versículos 35 e 36. Mateus 24, 35 e 36. Olha o que diz. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não siga qualquer profecia, qualquer estudo, qualquer ideia, qualquer revelação, profecia. Ninguém sabe a hora. Isso é primário, meus irmãos. Não fique, né, principalmente os jovens, ouvindo a internet. Ai, você viu, estão falando que agora é isso, que Jesus vai vir agora, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Não os sigam, amém? Não os sigais, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe, nem dia, nem ano, nem mês, nem hora, nem nada, amém? Não deixe que o inimigo engane, que as pessoas enganem, que os falsos profetas e falsos mestres e apóstolos enganem o povo de Deus, dizendo que chegou a hora. Ninguém sabe a hora, amém? Está aqui na palavra. Quem sabe a hora e o dia e o ano? Quem sabe? Somente o Pai, amém? Então, um dos alertas, dos esclarecimentos é esse. Outro, não vos assusteis, né? Olha só, Jesus tem essa preocupação que a sua igreja, né, que fica assustada com esses sinais.
E vai acontecer muito mais coisas. Jesus está falando, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Né? Deus tem um plano, Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nos assustamos com tudo, como a irmã Vânia, né, assustou com isso que aconteceu, mas está no plano de Deus. Deus está no controle, amém? Assim como também o mundo, para onde vai, quando será o seu fim, quando o Senhor vai destruir essa terra, quando a terra vai ser destruída, está tudo no controle de Deus, amém? E vai ter que acontecer todas as coisas do jeito que a palavra de Deus nos ensina, e está na palavra de Deus, amém? Jesus fala, não vos assusteis, porque nós já estamos ouvindo mais histórias de furacão. Irmãos, cada dia, cada mês, cada ano, você vai ouvir essas coisas, amém? Até ficar pior, né? Até ficar pior. Agora é só o início, é o princípio. Isso daí vai culminando e culminando até chegarmos na grande tribulação e no pior. Aí mesmo, aqui no texto de Lucas, volta para Lucas, que eu vou ficar Mateus e Lucas, né? Porque cada evangelho exemplifica de uma forma mais clara. Olha só. Aí mesmo no Evangelho de Lucas 7, o versículo 25. O Senhor está falando, né, de coisas espantosas no céu, grandes sinais, né, terremotos. Mas no 25 ele diz assim, olha, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, vai ter coisa muito pior. Apocalipse não precisam abrir lá. Eu estava lendo no capítulo 16, que diz que o sol vai esquentar tanto, depois você lê Apocalipse, que vai queimar a pele, né? A pele das pessoas. Tamanho é a ardência. E isso vai ser coisa que Deus vai mandar. Deus vai mandar um anjo jogar uma taça lá no sol. E o sol vai aquecer tanto que a pessoa não vai poder sair no sol. Vai queimar a pele, né? Então nós temos muitas coisas para acontecer. Se você lê os evangelhos, Apocalipse, Zacarias, Isaías, você vai ver quantas coisas ainda falta acontecer. Amém? Então, não se assuste. Muita coisa virá. E não se deixe enganar, porque só o tempo, Deus é quem sabe. Amém? Aleluias. Então, hoje a palavra é de esclarecimento, de alerta. Para você que anda assustado, com medo, e você que pensou aí também, aí nesses dias, que essas coisas poderiam acontecer, mas Jesus nos chamou a atenção aqui num dia em que nós estamos orando no jejum e oração, Jesus falando, o povo está errando, e o povo está sendo enganado, porque não conhece as Escrituras, não lê a palavra, leia a palavra, estude a palavra, venha na escola dominical, para você não ser enganado, porque não conhece a palavra de Deus. E eu tinha assim no meu coração, quando eu vi essas coisas, esses falsos ensinos, essas falsas profecias, então eu não ligava, porque a gente conhece a palavra, a gente tem uma base. Às vezes quando meu filho, algum jovem, alguém falava, eu já falava, não é assim a palavra. Mas nesses dias, Deus tem colocado no meu coração para que nós precisamos falar a verdade, amém? Combater o erro, combater o engano, combater as heresias. Então, você que conhece a palavra, do mesmo jeito que esse povo se levanta aí, pastores, líderes, estudiosos, né? Gente esclarecida para falar um monte de besteira, nós, povo de Deus, temos que nos levantar para falar a verdade de Deus, a verdade da palavra. Amém? E dizer, vocês estão errando, porque vocês não conhecem
as Escrituras. Abre aí esse versículo maravilhoso que fala em Mateus 22. Volta para o Mateus, já falei. Vamos ficar lá em Mateus e Lucas, né? 22, 29. Aqui Jesus chamando a atenção de gente que se dizia conhecedor da palavra. Não vou falar o assunto. Mas muitas vezes nós achamos que conhecemos. E Jesus chama a nossa atenção e fala assim, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Precisamos conhecer as Escrituras para não sermos enganados. E esclarecer para todo aquele que falar com você. Para todo aquele que vier, por exemplo, vem alguém e fala ali com a irmã Carla, olha, você viu, estão falando, vai ter um negócio aí no céu, vai ter um alinhamento. E também Lucas comentou, além de falarem que será o arrebatamento da igreja, ainda estão falando que vai ser o fim do mundo. Porque diz que tem um planeta que a NASA viu e não quer falar, mas esse planeta está vindo na direção da Terra. Como chama o planeta, Lucas? Nimiro, que vai chocar-se com a Terra, e é o fim. Né? Então, misericórdia. Então, irmãos, eu tenho aqui uma anotação, tem um numerólogo britânico famosíssimo, já está prevendo aí o fim do mundo agora, dia 23. Né? E seguidores em todo o mundo. E astrólogos e tudo que vai acontecer, porque eles gostam de ficar olhando, né, as estrelas e tentando decifrar as coisas, mas não gostam de estar olhando a Bíblia e decifrando a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então, se alguém perguntar, o que ela já vai responder? Não, né? Não tem hora, né? Não tem dia. Esses sinais apenas eles estão falando que Jesus está voltando e que ele virá um dia. Amém? Porque os sinais não vão dizer, olha, agora tem esse sinal, então Jesus vai voltar nesse sinal. Não. O sinal é para apenas alertar, avisar e preparar a sua igreja para que nós nos preparemos para a vinda de Jesus. Amém? Então, você, conhecedor da palavra hoje, você pode falar às pessoas que estão perguntando, estão assustadas, estão ouvindo um monte de besteiras por aí. Outra coisa, volta lá pro Lucas 21. Eu achei interessante eu estar vindo e voltando no texto, né? Porque hoje, quando eu cheguei até agora, eu senti uma opressão grande, como se tivesse alguma coisa escura no ar. Mas quando a gente vai alertar a igreja, né? Porque o diabo, ele quer a igreja ignorante, né? O diabo não quer que você saiba a verdade, ele quer que você fique lá no medo, no temor, assustado, sendo dirigido para tudo quanto é heresia, engano. Ai, olha, ai. Não, o diabo quer isso, né? Enquanto isso, ele fica oprimindo a pessoa e a pessoa não vê a palavra, não lê a palavra, não conhece, né, Ziza? Então, olha só, outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto. Veja, versículo 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Muitos virão, né, no nome de Jesus, e se fazendo passar por Jesus, e dizendo, sou eu sou Jesus, eu cheguei. Não é para crer, né, não é para seguir, aquele não é Jesus. Pode aparecer lá numa cidade, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Jesus está falando, não será ele. Não sou eu. E aqui em Mateus, volta para Mateus, e agora eu estou entendendo um pouco, porque a gente está indo e voltando, porque fica um pouco espírito de opressão, junto o calor, mas o Senhor quer que você preste atenção nessa mensagem, amém? Que a tua mente, a tua concentração, para que você aprenda, isso aqui é vida eterna, isso aqui com o tempo vai piorar,
Porque muitos virão dizendo que são Cristo, fazendo sinais, fazendo maravilhas, e vão enganar a muitos. E nós precisamos estar alertas, precisamos estar firmes na palavra para não sermos enganados. Porque Jesus fala, se possível, vai enganar até os escolhidos. Né? Então aqui, em Mateus, aqui Jesus fala mais claramente sobre esse detalhe. Mateus 24, né? Sempre nesse capítulo. Mateus 24, 4. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus tem essa preocupação comigo e com você, amém? Jesus não quer que você seja enganado, que ninguém te engane. Por isso ele quer te ensinar, através do Espírito Santo, na palavra, na verdade, para que você e eu não sejamos enganados. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Né? Dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E fará sinais, e farão prodígios, dizendo que aqui, e se possível, o versículo que eu li agora, que eu falei, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, é para mim, é para você, disserem assim, olha, Jesus já voltou, né? Eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acrediteis. Amém? Nesses últimos dias, muitos vão falar, olha, Jesus apareceu naquela cidade lá, naquele país, ele está fazendo milagres, está fazendo maravilha, ele voltou. Olha o que ele faz. Olha os milagres. Não é para acreditar. Jesus não virá mais assim, aparecendo num lugar ali, fazendo a obra, pregando a palavra. Ele até está vindo em alguns lugares, né? Onde a gente tem os muçulmanos, pessoas que não creem em Jesus, não conhecem ao Senhor, pessoas que têm seus corações sinceros, pensam que estão seguindo a verdade. Jesus tem se manifestado ali algumas pessoas, né? Feito milagres, curado, mas depois Jesus volta, né, ali, volta para o céu, mas não ficar ali naquele lugar dizendo, ei-lo ali, ei-lo lá, ou então alguém vem e dizendo, eu sou Cristo, eu sou. Não. Como Jesus vai voltar mesmo? Todo olho vai ver, né? Vai vir pelo céu agora, não virá mais assim, eu sou Cristo, estou aqui. Não, é erro, engano. Então, daqui a alguns anos, isso vai piorar, porque o que vai aparecer de falsos cristos, né? Eu sou Jesus. E muita gente, é mesmo? É Jesus que voltou, olha, está fazendo milagre, olha, ele me curou. Olha, isso são sinais de Satanás. Não creia. Jesus fala assim, olha, porque surgirão falsos, no versículo 23, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos o quê? Cristos. E além de falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pastor, eu não vou ser enganada. Está escrito aqui. Se possível, até o povo de Deus vai cair na ladainha. Não pode. E Jesus fala agora aquilo que nós cantamos, né? Tá bom, o Espírito Santo está falando, continua lendo. Versículo 25. Jesus está falando para a igreja hoje. Quem é a igreja aqui? Eu e você, amém? Jesus está falando, vede que vou-lo tenho predito. Eu estou falando que isso vai acontecer. Não é possível que você vai cair nesses enganos, né? O que hoje muitos pastores não pregam sobre a volta de Jesus, não pregam sobre os sinais, como o pastor vem pregando sempre. Só pregam sobre prosperidade e o que interessa, né? Então, versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, talvez aqui lá para o povo de Israel, né? Hoje está difícil pregar com essa tempo seco, né? Portanto, se de vos disserem, eis que ele está no deserto, né? Talvez lá para Israel,
para nós, não saiais. Ou se falarem, olha, ele está lá na casa, na minha casa, não acrediteis. Por quê? Versículo 27, aquilo que nós cantamos e louvamos. Olha aqui, você vai falar, olha, não acredite. E quem vier discutir vai falar, não. Versículo 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E mais, olha só, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então todo mundo vai ver. Ah, não está lá, não está aqui, não. Quando ele vier, ele voltará pelos céus e todo olho verá, amém? Ninguém vai ficar confundido, todos saberão. Ele virá, amém, aleluias, ele já está vindo, todo olho o verá, amém, aleluias. Então, seja esclarecido nessa noite, seja alertado, que saia todo engano, né, da sua mente, do seu coração. Então, não vos assusteis, né? Não tem dia nem hora marcada. Não tem sinais que marquem dia e hora. E não seja enganado por pessoas dizendo, aqui está o Cristo, está ali, está acolá. Então, mas você fala, pastora, esses sinais que Jesus fala, faz tempo que a gente vê, né? Terremotos, sinais nos céus e na terra, como vai ter agora, né? E até agora não aconteceu a vinda de Jesus, né? Depois nós vamos ler lá em 1 Pedro, nós vamos explicar bem claro isso, amém? Então eu quero que essa igreja seja esclarecida sobre isso, amém? Alguém aqui vai acreditar em alguém que vai marcar a data aí? Não? Glória a Deus, né? Alguém aqui vai procurar Jesus lá no centro porque alguém disse que viu lá? Não. Alguém aqui vai ficar, ai, nossa, assustado, no mesmo dia terremoto, furacão, tsunami, e vão acontecer? Não. É necessário acontecer, amém? E não tem como impedir essas coisas, está no plano de Deus. Mas outra coisa que o Espírito Santo vem falando no meu coração, e o coração de todo o cristão que busca esclarecimento, que Deus fala, Jesus deixou uma dica para nós. Né? Que dica é? Um sinal. E este sinal, ele não só falado por Jesus, mas como com Paulo, o apóstolo, que vem e também fala, e com Daniel. Então são 3 passagens na Bíblia que vão falar sobre a mesma coisa, e que vão, o que serão, e que eles nos alertam que antes disso acontecer não vai, que Jesus não virá antes disso. Então, mais uma coisa que você pode alertar, né, as pessoas que estão sendo enganadas, que sem isso acontecer antes, Jesus não vai voltar. Né? Então, ela vai contra esses ensinamentos que diz que Jesus está voltando agora, que ele vai voltar esse ano que vem, ou daqui 10 anos. Não. Pode ser que até aconteça esse sinal aqui dentro desse espaço. Mas é uma coisa que você precisa aprender. Né, que está diante de nós aqui, e que muitos não observam. Está em Mateus, né? Olha lá, Mateus, estamos no capítulo 24, versículo 15. Aqui Jesus vai falar da grande tribulação, que muitos achavam que a igreja não ia passar, né? Ser arrebatada antes, mas não. A palavra de Deus, ela ensina, mas não vou falar sobre grande tribulação hoje, vou falar só sobre esse ensino, esse esclarecimento que o Senhor nos dá, está visível, está claro na palavra. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes,
quem estiver sobeirado não desça, quem estiver no campo não volte atrás, ai das que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui um trecho para os judeus, né? Então, vai acontecer algo aqui, né? Que as pessoas verão quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E também fala o apóstolo Paulo. Vamos lá em Tessalonicenses. Que é isso, pastora? Não entendi nada. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Aqui, nesse capítulo de 5 de 1 Tessalonicenses, depois você lê na sua casa, tá bom? Aqui Paulo fala como que vai ser a vinda de Cristo. Que os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos vão ser arrebatados e encontrar com Cristo nos ares. E aqui, segundo os estudiosos, já é no momento que Cristo está voltando, Jesus já vai arrebatar os vivos e ressuscitar. Primeiro ressuscita os mortos e já arrebata os vivos, né? E ele está explicando tudo isso, né? E no capítulo 5 ele fala, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Nós não sabemos. Jesus fala, virá como ladrão, né? Ninguém sabe. E aqui, mais um sinal antes daquele da abominável desolação. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição, como vêm as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, outro sinal que que Paulo aqui fala, que quando houver paz e segurança, aí é um sinal, sim, que a vinda de Cristo está bem próxima. Mas nós temos essa paz e segurança agora? Não. Onde tem paz e segurança no mundo? Tá vendo aí da Coreia, né, só querendo começar uma guerra, nações brigando, guerras internas, né? Não há paz nem a segurança. Jesus não vai voltar agora. Mas esse sinal, amém? Depois nós vamos ler lá em Lucas, que Jesus fala assim, olha, a hora em que não cuidais, eu virei, né? Lembra-se que Jesus fala assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, não é? Que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio. Quer dizer, estava todo mundo desligado. Então, quando vem um sinal, aprenda isso. Quando vem um sinal, terremoto, você viu, destruição, tsunami, furacão, Jesus está voltando. Não, porque essa hora as pessoas estão cuidando, é ou não é? Domingo estava todo mundo aqui. Ai, nossa, assim, né? Tinha acontecido aquele furacão, todo mundo assim, louvando, prestando atenção. Fica todo mundo ali, ai, né? Tem que estar preparado. Jesus não virá a hora que nós cuidamos. Que é isso? Nossa, você viu? Acho que Jesus vai voltar agora. Olha como está o negócio. Não, a hora que não cuidais, né? A hora que não esperais. Aí que ele virá, porque ele virá como um ladrão. Ninguém espera o ladrão, né? Apanha de surpresa, né? Então, não há paz e segurança agora. Jesus não virá agora. Amém? Esse também é um sinal. Quando houver, por quê? O que virá no lugar, que virá no lugar dele como falso, o anticristo, ele vai querer trazer uma paz. Ele vai tentar trazer essa falsa paz. Amém? Então, quando tiver paz, fala, nossa, o mundo está em paz, né? Cuidado. Aí que está o perigo. Amém? Mas vamos lá aquele trecho que eu falei da abominável desolação. Então, aí, em 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim, olha, então, quando tiver paz e segurança, virá repentina destruição. E Paulo havia falado sobre a volta de Cristo, né? Quando Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, vai nos arrebatar os vivos, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, né? E depois, na segunda carta, aí você vai para a 2 Tessalonicenses, Paulo vem e ele vai ter que dar um esclarecimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, aqui no capítulo 2. Então, vamos ler. Vocês se lembram, então, que na primeira carta, Paulo já falou sobre a volta de Cristo, né? E olha o que aconteceu.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que vocês entenderam aqui? Que quando Paulo, olhem para mim, quando Paulo falou da vinda de Jesus, do arrebatamento, do encontro com Jesus nos ares, da ressurreição, porque o arrebatamento se dará no momento da ressurreição dos mortos, e nós teremos o corpo glorificado. Muita gente que viu, que leu isso, que ouviu Paulo falando, e já começou a falar, nossa, Paulo está falando que Jesus vai voltar. Isso aqui é 2000 anos atrás, irmãos. Olha, Paulo fala, olha, supondo que eu estou falando, como se procedesse de mim, tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está falando, não estou falando que Jesus está voltando, que vai voltar, que já chegou o dia do Senhor. Não é nada disso. E já naquele tempo, tinha gente querendo enganar, né? A Bíblia diz, olha, não vos perturbeis com essa palavra, né? E não deixe que ninguém vos engane. Por quê? Aí versículo 3, leiam comigo. Veja só. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Então, Paulo está falando, olha, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, não vai acontecer, né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, a volta de Jesus, né? Ela não acontecerá antes que seja revelado esse filho da perdição, o homem da iniquidade. Quem é ele? O anticristo, a besta. Então, Paulo e Jesus falou, lembra que vocês leram em Mateus, não é? E Paulo fala agora, não vai vir sem antes se manifestar o anticristo, aquele que é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. E ele vai querer ser objeto de culto, se assentando como Deus, né? Se ostentando como se fosse o próprio Deus. Assentar-se-á no santuário de Deus. Por isso que, tanto Daniel como Jesus fala, quando vocês virem, quer dizer, o anticristo virá. E ele, como falso Cristo, ele vai enganar a todos. Será um homem carismático, um homem famoso, importante. Ele vai conseguir a paz, porque Satanás, ele é invejoso, ele copia, né? Tudo que é. Ele quer se parecer com Deus, né? Então, Satanás vai mandar como se fosse um filho, né, dele, alguém que ele vai dominar e controlar. Então, esse aí, porque ele vai falar, Jesus não conseguiu a paz, mas eu sou o verdadeiro, o Messias verdadeiro. Olha aí, eu consegui a paz, né? E fazendo sinais, prodígios, vai enganar todo mundo. Muita gente, o mundo todo, o mundo lá fora, vai enganar. Mas quando todo mundo, falam que vai ter a construção do templo, mas quando ele começar, né, porque aquele que é mau, né, aquele que é maligno, ele não consegue se esconder muito a sua personalidade. E diz a Bíblia que ele vai querer adoração, ele vai se assentar no santuário de Deus, ele vai querer ser objeto de culto, que o adorem. E diz a Bíblia que ele que vai pôr aquele sacrifício abominável no templo ou em algum lugar, e vai querer ser adorado. E quando isso acontecer, aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, do próprio povo de Israel, vai ver que estará diante do Cristo, do anticristo e da besta. Então, Jesus não vai voltar antes de que seja revelado. E vai ser revelado, diga, vai ser revelado.
Muita gente fala, agora na internet também, junto com esse sinal do alinhamento, muita gente, uns estão falando que é a volta de Jesus, o arrebatamento, a destruição. Outros estão falando que esse sinal é o surgimento do anticristo. Muitos já estão falando que ele já está na terra, né? Que ele já está aí nos bastidores, né? E já estão achando os candidatos. Tem vários candidatos anticristo. É esse, porque tem ele é um príncipe. É esse, porque ele ganhou uma eleição lá com 666 de pontos. Esse, porque ele se declarou Júpiter, Deus, né? E que ele vai governar como Júpiter. E lá em Daniel fala que aquele, quando colocou a abominável desolação no templo, porque aconteceu no Velho Testamento também, ele também adorava a Júpiter, né, aquele rei. Então, há vários candidatos, né? Mas nós não precisamos também ficar preocupados quem vai ser, quem não vai ser, né? Porque a própria palavra diz que ele vai ser revelado, amém? E Deus vai mostrar para nós quem é ele, amém? Para que nós não o seguimos, né? Porque junto com ele, ele é o anticristo e a besta, ele vai começar, porque ele vai querer adoração, né? Ele se acha Deus, ele vai se colocar no lugar de Deus. E quem não adorar, aí que vai começar o problema, né? Vai ter que ter o quê? Uma marca, né? A marca da besta, do anticristo. É o sinal na testa, sinal na mão. Né? E quem não adorar, e quem não seguir, vai começar a ser perseguido, não vai poder comprar, porque é com aquela marca. Se você não quiser adorar e falar, não, eu sou de Cristo, vai ser perseguido, morto, espada. Essa parte eu nem quero entrar, né? Porque é uma parte grande do Apocalipse. Mas, meus irmãos, Jesus apenas, através do Espírito Santo, quer alertar a sua igreja, amém? Essas coisas, a volta do Senhor não se dará antes que o anticristo seja revelado, seja manifestado à igreja, amém? E o Senhor vai mostrar, o Senhor vai falar, porque Paulo fala, irmãos, vocês não estão nas trevas, vocês estão na luz, no dia. E Deus vai falar e Deus vai mostrar, amém? Se tiver aí o anticristo, se ele já começar se ele já estiver trabalhando e fazendo as coisas, Deus vai nos mostrar, amém? Para que nós sejamos preparados, para que nós possamos estar na presença de Deus, em oração, firmes, para que não sejamos enganados. Lembra que Jesus falou, se possível, vai enganar até os escolhidos. A mim não me engana. Cuidado. O Espírito Santo está alertando o povo. Não creiam a toda voz. Não sigam. Os jovens, vocês que têm acesso à internet, não ficam ouvindo tanta besteira. E tem já um falso profeta aí, que um dia desse eu vou trazer também uma palavra. Está fora da palavra, e muitos estão seguindo, cristãos, crentes, seguindo um homem que se diz um profeta de Deus, que foi levantado nesses últimos dias. Quando a palavra de Deus fala que, havendo o Senhor falado no passado pelos seus profetas, nos últimos dias, nos falou por Jesus e a sua palavra. Amém? Então, não seja enganado, não siga o falso profeta, o falso mestre, o falso apóstolo, falso pastor, falso profeta. Abra rapidinho lá a Bíblia, em 2 Pedro 3:1. 2 Pedro 3:1. Vamos ler a partir do versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio. Então, olha só, nos últimos dias, e acontece agora, quando a gente vai falar de Jesus estar voltando e de sinais, né? As pessoas falam, mas todo mundo fala, eu tenho uma prima minha lá que fala,
povo de Deus só sabe falar assim que Jesus está voltando, e eu já estou ficando velha e ele nunca voltou, né? Então, o que Pedro estava falando aqui? Olha, que nos últimos dias virão pessoas falando, mas cadê a volta de Cristo? Vocês falaram que ele virá, Isso é normal. E o que você tem que responder para essas pessoas? Olha só, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em... O mundo, a destruição primeira do mundo foi em água, afogado em água. Para quem não sabe, porque tem muita gente que fala e ouve, eu ouvi falar que o mundo vai acabar em fogo. Olha aqui, está na palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, sem que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, Pedro estava falando assim, olha, ele também fala aqui no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Aqui Pedro estava falando que Jesus não ia retardar a sua vinda, só tinha uns 60 anos depois da morte de Cristo. E ele estava falando, olha, não retarda, né? Aquele povo, 60 anos depois que Jesus já tinha subido aos céus, estava pensando, Jesus vai voltar logo, não retarda. Mas quantos anos já passaram aí? 2000 anos, né? Passaram 2000 anos. Nós já estamos no 2017 e não voltou ainda. E o povo, na época de Paulo, falava, olha, estão falando que Jesus está voltando. Na época de Pedro, olha, o Senhor virá. Mas agora chegou no ano 2017, nós estamos falando, o Senhor virá. Mas o que é isso? O que é isso é que Deus, para Deus, um dia é como 1000 anos. Para Deus já passou somente 2 dias. E ele continua falando, Pedro continua falando, e o Espírito Santo continua falando, não vai retardar o Senhor a sua promessa, ele virá, ele vai cumprir. Só passou 2 dias. Deus não tem esse tempo como o nosso tempo, muito embora já passou 2000 anos, para Deus só 2 dias. E Jesus virá, ele diz, não retarda a sua vinda. Mas por que então então a gente vai falando, olha, mas então por que Jesus não vem? E olha, bom, agora vocês sabem que os sinais os sinais não é o sinal, não são os sinais que ele vai voltar naquele momento. Mas por que não vê então? Porque ainda tem que acontecer todas essas coisas, amém? Inclusive a manifestação do anticristo. Não vem por quê? Está escrito aí, olha que maravilha. Porque ele é longâmino, Deus é bom, né? Para conosco, nossa casa. Porque Deus quer salvar nossa casa, nossa família. Não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus está demorando, pastora? Porque ele está querendo salvar teu pai, teu irmão, teu marido, tua esposa, teus netos, teus filhos. Ele quer salvar. Amém? Então ele é longâmino, mas uma hora vai ter que vir, vai ter que voltar. Amém? Principalmente cumprindo todos aqueles sinais que você conhece lá de Apocalipse. Aqui versículo 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ninguém sabe. No qual os céus passará com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Amém? Vai acontecer, a terra vai ser destruída, vai passar pelo fogo, vai queimar, vai arder. Se você ler Apocalipse, vai ser destruída pelo fogo. E continua a palavra do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? E aqui eu quero encerrar. O que nós temos que fazer?
visto que todas essas coisas hão de ser assim. Amém? A terra vai ser desfeita. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que eu tenho que fazer, pastora? Você tem que se preparar para a volta de Cristo. Para esses dias, para esse tempo, para essa destruição que vai ocorrer. E que em boa parte dela nós vamos passar. Se não passarmos por todas elas. Amém? Estejam alertas. Estejam esclarecidos para que vocês não caiam no engano. Amém? Só terminando esse capítulo aqui, que faltam uns versículos. Diz lá. Por esta razão. Onde eu parei aqui? No 11, né? 12 agora. Esperando. Pedro está falando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, ainda que tenhamos essas coisas para acontecer, mais sinais, os sinais vão piorar, eles vão se agravar, eles vão aumentar, né? Ainda que tenhamos que esperar essa revelação do anticristo, mas Pedro fala, olha, mesmo assim, nós precisamos estar esperando, diga esperando. Eu tenho que estar esperando a volta do meu Senhor, a volta do meu Salvador e apressando. Como que eu posso apressar? Orando, Senhor, volta logo. Amém? Porque você leu lá, não fossem aqueles dias abreviados. No meio de todas essas coisas, Deus vai abreviar os dias, amém? Deus vai abreviar para que o seu povo não seja enganado, amém? E para que o seu povo não se perca. Mas não sabemos quando. Então, essa é a nossa atitude. Nós precisamos estar assim, esperando e apressando a vinda de Cristo. Você tem esperado a vinda de Cristo? Você tem que esperar. Você está esperando o quê? É só as coisas deste mundo, as coisas materiais, só ter isso, ter aquilo? Não. Nós temos que esperar a volta de Cristo. Amém? Ainda que ela não seja agora, não há um tempo determinado. Mas eu sempre vou ter que estar esperando, estar preparada, amém? Glórias a Deus, sempre esperando. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. 12, deixa eu ler o 12 completo. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa de Deus, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, olha a nossa esperança, a pastora vai destruir tudo, vai quebrar tudo, vai derreter tudo, vai. Mas eu e você temos essa bendita esperança. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, amém? Nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Então, Pedro fala, olha, estejam preparados para quando ele voltar, nós estejamos assim, amém? Como, pastora? Sermos achados por ele em paz, sem mácula, quer dizer, não vivendo no pecado, e irrepreensíveis. É com isso que temos que nos preocupar. Não com sinais, o que está acontecendo, vai acontecer, vai vir. Temos que estar preocupados se estamos preparados na presença do Senhor. Amém? Você está preparado? Prepare-se. Prepare-se através da palavra, ensino, lendo, aprendendo, orando, crendo, apressando a volta do Senhor, esperando a volta e não acreditando nos enganos dos últimos dias e nas heresias. Amém? Aleluias. Diga glória a Deus. Diga obrigada, Senhor, pela tua palavra. Amém? E nós vamos passar o dia 23. Amém? E nós vamos ver esse dia 23. Não vou falar mais coisas, tem algumas coisas ainda para deixar para as próximas pregações. Mas você vai atravessar o dia 23 e você vai atravessar esse ano e as coisas vão se cumprindo. Mas não se esqueça, ele voltará. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer.